Obrigada. Finalmente a gravação começou. Primeiramente, boa tarde, bem-vindos a todo mundo que veio. A gente está aqui no nosso webinar de undergrad sobre PhDs nos Estados Unidos. Meu nome é Miki, eu acabei de me graduar de bacharelado em engenharia biomédica aqui nos Estados Unidos, e eu vou estar aqui conversando com a Carolina, o Gabriel e a Sabina, que são pessoas que estão fazendo PhD nos Estados Unidos, para a gente descobrir mais como que é essa vida, como que é a aplicação, como fazer uma candidatura forte. Eu vou chamar alguém, aí depois, quando vocês terminarem de se introduzir, chama o próximo, por favor. Carolina, se você quiser começar. Oi, meu nome é Carolina, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu mudei para cá tem quase 5 anos para fazer meu doutorado. Eu recém finalizei agora, então eu defendi mês passado. E meu foco foi muito na. Eu sou formada em biologia, fiz meu mestrado em ecologia e conservação, sou formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para os dois, então fiz minha graduação graduação e meu mestrado na UFMS, e eu sempre quis essa questão de estudar fora, eu sempre achei que seria uma ótima oportunidade. Na época, até tentei um pouquinho apliquei para o Ciências Sem Fronteiras, mas na época meu inglês não bateu o que precisava da nota, e aí foi na época do doutorado, né, que estava uma confusão, se ia ter bolsa, se não ia ter bolsa, que eu comecei a aplicar para oportunidades fora, e foi, assim, uma das, com certeza, melhores experiências, né, e decisões que eu tive. Atualmente eu estou aqui em Massachusetts, eu fiz meu doutorado agora, finalizei em Biologia Integrativa, se a gente for traduzir assim, com o foco do meu estudo era em relação a como estresses ambientais afetam a cognição, os cérebros, a neurobiologia e o comportamento de rodentes selvagens, assim, num jeito muito, muito amplo, e tentando traduzir na minha cabeça o que significa cada coisa agora. Mas estou aqui, feliz de estar aqui hoje e espero que a gente possa ajudar. Foi como eu falei, uma decisão muito boa, mas também tem muito a ser pensado e planejado nesse projeto. Então, vou passar para o Gabriel, aqui que está na minha tela do lado aqui. Beleza. É um prazer, pessoal. Meu nome é Gabriel, eu sou de Restinga Seca, no interior do Rio Grande do Sul, mas eu fiz a minha faculdade em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu me formei em Ciências Biológicas, também sou biólogo, e eu vim para os Estados Unidos já direto depois da faculdade para trabalhar aqui. Eu trabalhei como postgraduate, basicamente fazendo pesquisa, tá, dentro do laboratório, mas com um salário, que é uma coisa bem, acho que bem característica dos Estados Unidos. A gente não tem muitos desses cargos no Brasil, eles existem como auxiliar técnico, mas são bem raros. Aqui é muito mais comum. E depois disso, eu fiz as inscrições para o doutorado já estando aqui nos Estados Unidos, né? Eu fiz a inscrição do doutorado pela primeira vez no Brasil e eu não consegui, mas aí, como eu já tinha um emprego, eu acabei vindo para cá, tentei de novo e na segunda tentativa eu consegui. Então, eu estou fazendo doutorado aqui na Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut, e faz 4 anos em agosto agora que eu comecei o doutorado. Eu trabalhei por mais ou menos um ano como postgrad, em seguida, após o ano do Covid. E é isso, eu estou trabalhando com biomateriais, com a aplicação de biomateriais para impressão 3D, para tecidos artificiais, trabalhando muito com enxertos, pele artificial, para testagem de fármacos ou para transplante. E durante o meu tempo como postgrad, eu trabalhei como bioinformata, então uma grande diferença de sair do mundo da computação para a bancada, e daí volta, fiz várias vezes isso, a gente pode conversar um pouco sobre isso. E é isso, eu vou passar para a Sabrina. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina, eu sou do Rio de Janeiro. Desse grupo, sou a mais americana, eu estou aqui faz tempo, eu fiz minha faculdade nos Estados Unidos, em Boston, na Northeastern. Eu me formei em neurociência e durante meu tempo na Northeastern fiz bastante pesquisa e achei que eu queria fazer um PhD
puro, só um PhD, não sei, para não falar só um PhD em si, mas durante o tempo da faculdade eu comecei a explorar mais o lado de medicina. Eu posso falar também como que é esse processo para quem está entre essas duas decisões. A minha pesquisa na Northeastern, parte foi, também estou traduzindo tudo aqui na hora, controle motor, então foi uma pesquisa mais computacional, e também fiz pesquisa no Mass General Hospital estudando Alzheimer's. E depois que eu me formei, eu passei 2 anos fazendo pesquisa como postbac também. Eu vim para Stanford para fazer essa pesquisa, e eu acho que ajudou muito, né? Como o Gabriel disse, quando você está num lugar, mesmo você estando nos Estados Unidos, quando você está numa instituição, ajuda muito no seu application. E aí eu trabalhei por 2 anos e acabei escolhendo fazer o MD-PhD, que é um programa de 8 anos, então terminei meu 2º ano, que é a parte da medicina, e eu vou começar o PhD, se Deus quiser, em agosto. Eu estou estudando para o Step 1, que é o primeiro board exam, então quando eu fizer o Step 1 eu posso começar minha pesquisa. Então, é isso, prazer em conhecer todos. Prazer, todo mundo. Muito obrigada por aceitarem esse convite de vir aqui conversar com a gente nesse webinar. Para o começo das perguntas, vamos começar pelo início, né, que são as aplicações. Eu queria saber de cada um de vocês como foi esse processo, quais foram os fatores mais importantes nas suas decisões de escolha para onde aplicar, e o programa, o quanto vocês viram o programa, porque eu sei, Sabrina, você também é um caso diferente que está fazendo MD, PhD, mas quais que foram as diferenças entre ver o programa em si, cada laboratório que vocês estavam vendo, e falar mais assim sobre a experiência pessoal, como que foi as aplicações, né? Eu vou começar de novo aqui com a Carolina, que está do meu lado aqui na minha tela. Eu acho que para mim, para decidir as universidades, os laboratórios que eu queria aplicar, foi muito baseado nos projetos que aqueles professores são, então, assim, de projetos ou artigos de professores que eu já via, que eu já seguia e já tinha interesse. Então, eu procurei muito por coisas que tivessem alinhadas, porque eu estava mudando um pouquinho da minha rota. Então, eu fiz, como eu falei, sou bióloga, e o meu mestrado foi em ecologia e conservação, e eu trabalhei muito com anfíbios quando eu estava no Brasil. E aí eu queria mudar um pouco, queria ir mais para a área de neurobiologia, neurociência, mas eu não tinha muito experiência, mas eu estava procurando mais oportunidades nessas áreas. Então, o que eu olhei principalmente quando eu estava decidindo se eu queria aquele laboratório ou não, a princípio, assim, para decidir se eu ia conversar com os professores, aplicar, conversar com o laboratório e tudo mais, era mais a linha de pesquisa, se estava alinhado com o que eu queria. Eu também, não é o tema daqui necessariamente, mas apliquei para outros lugares fora dos Estados Unidos, assim, então eu não fiquei restrita só aos Estados Unidos, apliquei aqui, apliquei no Canadá, apliquei na Europa, então eu estava interessada, assim, no que fosse da área de pesquisa que eu queria, assim. Então, foi muito essa a linha que eu segui, e eu acho que, assim, depois que você pega o jeito um pouco de como aplicar para fora, meio que, assim, não é exatamente a mesma coisa para tudo, mas funciona de uma maneira geral muito similar. Você precisa das cartas de recomendações e tudo mais, que eu imagino que a gente vai conversar, mas essa foi a minha, assim, como eu fiz esse screen inicial de onde eu queria ir. Gabriel? Acho que eu vou só fazer uma nota para o pessoal que está nos ouvindo e tal, se vocês não estiverem familiarizados, que nos Estados Unidos é muito comum que se entre em um programa de doutorado sem ter um laboratório de destino, ao contrário do Brasil, que, por exemplo, quando está numa federal e é aceito para um programa de mestrado, já tem um laboratório específico, geralmente, para onde a gente vai ir, com a bolsa da cápsula no CNPq. É muito comum nos Estados Unidos a gente entrar e daí depois decidir para onde a gente vai. Então, para mim, isso foi uma coisa muito importante para me atrair para os Estados Unidos, porque eu queria ter essa flexibilidade. Eu não queria entrar já casado com um pesquisador, porque como eu tive experiência de trabalho, também fiz muitos intercâmbios durante a graduação, o doutorado já seria o meu 6º laboratório de pesquisa, basicamente. Então, ao longo da trajetória, eu fui vendo como é a vida real,
de trabalhar com outras pessoas e os problemas que a gente pode ter, por exemplo, ter um laboratório meio tóxico, algo assim. Então, eu queria muito ter essa possibilidade, ter uma flexibilidade para ver como é a vibe do lugar antes de me comprometer. Então, em outros lugares, geralmente, tipo, vai ir direto para um laboratório. Por exemplo, eu fiz também inscrição para o exterior, no caso, para a Inglaterra, e em algumas universidades da Inglaterra já é um pouco mais específico, que tem que listar 2 laboratórios e tu vai direto para um laboratório. Então, para mim, isso foi uma das coisas que me atraiu muito, que via de regra, isso é bem comum nos Estados Unidos não ter um laboratório específico e poder explorar, que é o sistema de rotação. Então, quando tu entra num programa, pelo menos no caso aqui da Yale, de Stanford, em Massachusetts e vários outros, no primeiro ano a gente fica 2 meses, mais ou menos, em cada laboratório, né, 12 semanas, e vai trocando. Então, a gente faz, tipo, 3 rotações no primeiro ano, e escolhe um laboratório para entrar, e daí começar a fazer a pesquisa. Então, tem toda essa liberdade de poder explorar, ver qual é a relação de trabalho, qual é o clima do laboratório, antes de se decidir. Então, para mim, isso era muito importante. Eu queria maximizar a minha chance de entrar num laboratório onde o meu relacionamento de trabalho fosse bom e eu fosse ter a chance de, então, fazer a minha pesquisa em paz e direito, né? Que isso é uma grande questão para quando a gente faz doutorado ou MD, PhD, é o local onde tu vai trabalhar. Se não for um lugar bom, pode adoecer. Acho que o pessoal já deve ter visto muitas questões como a gente tem questões de saúde mental na pós-graduação, etc., porque é uma maratona e é muito difícil. Então, é importante. Para mim, essa foi uma grande questão. Então, para mim ficar nos Estados Unidos, foi o sistema de rotação, a flexibilidade, e não ter que decidir um laboratório específico antes. Por quê? Porque eu tinha algumas ideias do que eu queria fazer, mas eu não estava decidido, tipo, quero trabalhar nesse campo. Eu queria fazer uma ciência muito aplicada, com potencial clínico, com potencial de desenvolvimento de produto, algo realmente que pudesse se tornar um produto logo em seguida, e não fazer pesquisa básica. Então, eu tinha essas direções, não sabia se eu queria fazer isso em neurociências, em genética, em biomateriais, etc. Então, para mim, foi mais procurar as instituições que eram conhecidas, né, ou que tinham essa possibilidade de fazer de integração e de levar a ciência para se tornar uma startup, um negócio, e as possibilidades do que vem depois do doutorado. Então, esse ambiente de inovação, de desenvolvimento tecnológico, a qualidade da pesquisa, claro, e também a flexibilidade de explorar assim os laboratórios. Então, para mim, isso foi o que me guiou assim no processo de inscrição. E eu vou passar para a Sabrina. Bom, eu acho realmente que esse sistema de rotação dá muito benefício para você, né? Quando você gostar da pesquisa é só metade da luta, também está num lugar que o PI, o orientador, te dá esse suporte, é muito importante. Para quem está nesse call do Brasil, queria só explicar também como funciona a medicina aqui nos Estados Unidos, porque é bem diferente que no Brasil, né? No Brasil é uma faculdade, um bacharelado, aqui é uma pós-graduação, então a medicina, o MD, é um doutorado em si, então você tem que fazer a faculdade primeiro, o bachelor's para poder fazer o application da medicina, e o MD-PhD o application é como se fosse só o mesmo application do MD, mais uns requisitos, tipo, você tem que escrever umas redações a mais, conseguir umas cartas de recomendações a mais. Então, é bem diferente, eu acho, do processo de aplicar para o PhD. E quando você aplica para as faculdades de medicina aqui, as universidades de medicina, é muito competitivo, então até os americanos aplicam entre 30 a 50 universidades, então, sim, você quer estar em um lugar, né, que tenha pesquisa no rumo que você gosta, para mim é neurociência, mas você realmente escolhe baseado nos orientadores depois que você, né, passar em certas universidades, e depois que você passa, você também consegue
conversar com os orientadores antes de fazer a decisão. Então, é um application muito mais amplo, e para você fazer essa application, tem que fazer o MCAT, que não sei a explicação, não é o GRE, como é que é? É GRE, né, pro PhD. Mas acho que é meio que tipo o Enem do Brasil, né? Porque é relativo a conteúdos anteriores, né? O GRE é como se fosse o Enem, porque eu acho que é mais amplo, mas o MCAT é mais focado em biologia, física, química. E basicamente é isso. O ciclo de application é bem longo, é 1 ano, então o MCAT eu fiz 1 ano antes de eu começar, antes de aplicar, e aí depois de aplicar você faz as entrevistas, depois você vai conhecer os lugares, as universidades, então é um processo bem longo. Em geral, o MD-PhD também é um cohort bem pequeno, igual do PhD, então em Stanford somos 90 alunos de medicina e 10 MD-PhD, então eu acho que para as universidades maiores, com mais funding, igual Stanford, Harvard, etc., somos mais, porque a gente recebe funding do NIH também, e mais para as outras universidades menores, talvez são entre 1 e 4 MD-PhDs por ano. Então, né, um cohort, uma classe bem pequena e compacta. Então... O negócio que você falou, Sabrina, que me chamou muita atenção, foi você falando que muita gente aplica para 10, 20, 30 universidades durante esse processo. Queria saber de vocês quantas universidades diferentes vocês se aplicaram e quanto tempo isso levou, né, da vida de vocês. Se você quiser começar. Se você quer começar, Sabrina, porque você já estava falando de aplicação. Eu já falo um pouquinho. Então, eu apliquei para 17, eu acho que eu estava num nível muito bom, eu tirei a nota muito boa no MCAT, o meu GPA na Northeastern foi muito bom, eu tinha boas cartas, então também, né, tem a ver na sua candidatura e nas opiniões que eu recebi também de vários professores, então eu estava bem confortável, então eu só apliquei para 17, o que é bastante, e os applications de medicina são 3 redações, e para cada universidade eles te mandam mais perguntas, então eu passei muito tempo, tipo 1 a 2 meses, fazendo, a gente chama de secondaries, e foi logo quando o ChatGPT estava começando a explodir, então foi muito bom, porque ajudou muito, mas realmente demora, e as entrevistas são de 2 dias, e ainda é pelo Zoom, mas mesmo assim é 2 dias, então tive que tirar esses dias do trabalho, tanto porque isso mostra a importância de, até se você trabalhar depois da faculdade no laboratório, estar num laboratório que te dá esse suporte para, ok, você pode tirar esses dias para fazer essas entrevistas, porque foi muito bom ter esse estresse e não ter que, tipo, ir para o laboratório às 8 da noite, porque, né, eu não tinha toda essa responsabilidade, o que ajudou muito. Então, foi 1 ano desse ciclo todo. Eu acho que para mim foi um pouquinho menos, na verdade, como eu falei, eu apliquei para vários lugares além dos Estados Unidos. Eu acho que no total, assim, eu apliquei para umas 10 universidades diferentes, com algumas delas sendo com laboratórios específicos e que pediam já uma ideia de projeto, o que você quer fazer e tudo mais. E, por exemplo, no laboratório que eu finalizei agora, eu sabia já com quem eu queria trabalhar, né? Como eu falei, eu queria trabalhar com esse professor específico, nesse laboratório específico. Então, antes mesmo de aplicar, eu entrei em contato com ele, fiz uma reunião com ele para a gente entender quais são se ele tinha, né? Eu sabia que ele tinha posições, que ele estava aceitando estudantes de doutorado, de PhD, mas também quais seriam os interesses dele em relação à timeline, como que seria tudo isso, qual que era a ideia geral, assim, do que ele esperava de um estudante, assim, para alinhar mais as coisas, porque como eu não ia fazer essa rotação, queria ter certeza que a gente estava alinhado nessas questões, então, assim, eu fiz essa reunião antes de aplicar, e aí um dos meus processos para esse em específico, por exemplo, na minha carta de aplicação já, o que eu acho que nesse caso
ajudou na aplicação foi que eu já sabia exatamente o que eu queria fazer, com quem eu queria trabalhar, foi uma coisa assim, eu quero fazer esse projeto com essa pessoa, aqui está a ideia, aqui como a gente vai completar isso nos 5 anos que a gente está planejando e tudo mais. Então, para mim, nesses foram os pontos que eu coloquei, assim, eu queria muito essa posição, né, comparada com outras que eu tinha, então eu coloquei muito esforço nesse, a gente fez uma proposta, assim, do que seria o projeto, as cartas de recomendação de diferentes professores, né, que aqui conta muito essa questão de você ter essas recomendações, que é uma coisa que não é muito comum no Brasil, então, eu acho que se você está se preparando para fazer isso, uma coisa que é legal de pensar já para o futuro é quem seriam, assim, esses professores, e não é, você não vai pedir para o seu colega, né, então, assim, quem seriam esses professores que podem te recomendar, que escrever boas cartas de recomendações, dependendo do que você fez. Durante o meu mestrado, uma coisa que foi muito boa para mim, eu tive muito contato com professores de áreas diferentes, então eu fiquei muito próxima de uma professora na Espanha, ela foi uma das minhas recomendações, eu fiquei muito próxima de um professor, desenvolvi projetos com todos eles, de um outro professor, tudo com girinos e anfíbios, no caso, que não importa muito, mas assim, as minhas cartas de recomendações eu acho que foram fortes nessa questão, porque eu tinha projetos específicos, então, por exemplo, a da Espanha, eu estava desenvolvendo um trabalho com ela para publicar e um capítulo de livro. Com o do Brasil, eu estava desenvolvendo um outro projeto, então, assim, eles tinham pontos muito fortes para recomendar e escrever na carta pelas coisas que as pessoas geralmente estão procurando nesse doutorado. Então, eu coloquei muita ênfase no projeto que eu estava colocando e nas cartas de recomendação, eu diria. Acho que para mim foi talvez uns 6 meses, se for contar o tempo para fazer o TOEFL, porque eu não estudei aqui nos Estados Unidos, então precisava fazer o exame e garantir que eu ia ter uma nota decente. Então foram alguns meses antes de começar, eu tinha que fazer o teste, e não adianta, tem que, mesmo sendo fluente em inglês, é um teste em um formato específico, então tem que sentar e simular algumas vezes, e faz parte do processo. E depois disso, para mim, acho que foi basicamente, eu fiz uma inscrição para umas 7 ou 8, não fiz para tantas, mas eu fiz para 2, né? Eu fiz para Oxford e Cambridge, na Inglaterra, e lá o sistema é um pouco diferente, geralmente é já um laboratório específico, mas eu não entrei em contato com ninguém, eu vi mais ou menos as linhas de pesquisa e mencionei na minha carta alguns laboratórios, e depois, durante a entrevista, eles entraram em contato, então eu comecei a falar com os professores, ver quais seriam as possibilidades de projeto e tal. E nos Estados Unidos, daí foi mais ver quem estava, as pessoas que estavam em cada departamento e qual tipo de linha de pesquisa elas estavam fazendo, para eu definir qual programa, qual departamento eu ia fazer minha inscrição. Então foram, eu acho que uns 6 meses, e as cartas, eu acho que tudo que foi dito realmente faz muito sentido. É como tu conta a tua história e quem vai te validar. No meu caso, eu tinha feito o meu TCC com um professor da Yale, com mentoria quando eu estava no Brasil. Depois eu vim para cá trabalhar, então meu outro laboratório me deu carta de recomendação. Em terceiro laboratório com o qual eu fazia algumas coisas, me deu mais uma carta de recomendação. Eu escolhi fazer todos da Yale, porque eram as minhas experiências mais recentes e mais concretas, digamos assim. Eu acho que uma das coisas que eu praticamente acho meio triste, mas eu acho que é verdade, é que muitas vezes a gente quer escolher uma pessoa da nossa universidade no Brasil, que a gente trabalhou por vários anos, mas a realidade é que aqui eles não têm o mesmo valor que um professor que trabalha aqui. Em alguns casos, sim, mas o renome, a instituição de onde a pessoa que está tirando uma carta de recomendação realmente importa. E eu acho que é ser estratégico, se puder ter alguém para te dar carta de recomendação de uma Ivy League ou de uma universidade de alto renome, tipo Stanford, MIT, etc, etc, etc. Então, para mim, eu escolhi fazer assim, e eu acho que realmente, se tu já está numa instituição e alguém dessa instituição te valida, é uma chance muito maior que quando eles estiverem revisando tua inscrição, os colegas que estão revisando vão dizer, não, tem alguém daqui que está validando essa pessoa. Então, acho que isso é bem importante, assim.
Vocês já falaram bastante, assim, de carta de recomendação e tal. Eu queria saber se vocês têm outras dicas, assim, de como criar uma candidatura forte para conseguir uma posição de PhD ou MD, PhD nos Estados Unidos, o peso do seu GPA, que nem a Sabrina falou, das notas no Brasil, de experiência em pesquisa, que eu sei que hoje vocês já fizeram, estágio, se precisa de publicação antes ou não. Se você quiser começar, Sabrina, já que você tinha começado da última vez. Eu acho que, infelizmente, ainda mais se você quer adicionar a medicina no PhD, tem que ser uma aplicação bem completa, né? Com GPA bom, as notas boas, cartas boas, e também passar bastante tempo refletindo na sua história para escrever o personal statement. Eu acho que isso vale muito também, você saber como explicar o seu porquê de fazer o PhD, o porquê de fazer a medicina. Então, eu passei bastante tempo refletindo, e eu realmente acho que isso ajuda muito. Deixa eu pensar em... outras atividades. Eu acho que fora da pesquisa também é importante. Eu fiz bastante serviço voluntário, como eu estava em Boston, com a população brasileira de Boston, e também participei na Brasa, e coisas completamente sem relação à biologia, medicina, etc., mas é uma coisa que, para mim, vale muito, e eu consegui também expressar isso nas minhas entrevistas. Então, eles também querem saber que você tem outras paixões, além, né, da pesquisa e dos estudos. E eu ia falar outra coisa de PA, carta de recomendações, e você tinha dito alguma outra coisa. Publicações. Publicações, sim. Eu tive uma publicação, mas eu acho que o mais importante é você poder explicar bem a sua pesquisa. Eu passei 4 anos no laboratório de coordenação motora, e a minha publicação não veio desse laboratório, então durante as minhas entrevistas eu falava, sim, tem essa publicação, eu posso falar um pouco sobre isso, mas a minha tese veio, né, desse laboratório, e eu gostaria de explicar, né, falar sobre essa pesquisa. Então, eu acho que é isso. Então, se você consegue falar do seu trabalho, de qual foi o seu role na pesquisa, eu acho que é mais importante do que ter as publicações, com certeza. Eu concordo. Eu fiz 6 anos de IC, porque eu fiz a faculdade em 6 anos no Brasil, e eu fiz iniciação científica todos os anos, então, basicamente, fui bolsista da CAPES por todos os 6 anos, fiz mais de 20 horas por semana de iniciação científica, mas eu não publiquei durante a graduação, porque o meu foco realmente foi aprender a ser um cientista e não encher o látis de linguiça, né, de publicação sem sentido, assim, que infelizmente é uma prática bem comum no Brasil. E quando eu fiz a minha inscrição aqui, eu já estava começando a ter publicações do meu postgrad, mas nenhuma tinha sido publicada ainda. Então, o que a gente fez, a estratégia que a gente fez foi, a minha orientadora descreveu na carta o trabalho que eu estava fazendo e que isso estava levando a publicações, e eu coloquei como em preparação e botei no título, no meu currículo, e botei isso aí, vai sair aqui um artigo, e a minha orientadora está validando aqui na carta dela, tu vai desafiar uma professora da universidade que está dizendo isso, entendeu? Então, acho que existem essas estratégias. Se tiver um preprint, tipo, no bioarchive, ajuda também, né? Mas, eu conheço pessoas que entraram sem nenhuma publicação, nem em preparação. Eu conheço pessoas que entraram com 5 publicações já, porque na minha experiência, no meu programa aqui, que eu entrei no programa de genética, de biologia molecular, celular e genética e desenvolvimento, na Yale. Muitas pessoas tinham publicação porque muitas pessoas trabalharam antes de começar o doutorado. Então, já tinham uma carreira, assim, e acho que isso é uma sugestão que eu deixaria, assim, tipo, pro pessoal, que se alguém não quiserem fazer esse salto direto para o doutorado, mas quiserem vir para cá, trabalhar, fazer um postgrad, eu acho que é uma oportunidade de ouro. Vocês vão ter um salário, vocês vão ser pesquisadores, vocês vão conhecer a instituição, vocês vão aumentar a rede de você, que vocês vão ter um nome, como já começar a ter uma carreira, de conseguir entrar num programa de doutorado ou MD, PhD
o que vocês quiserem. Então, em relação à publicação, eu não acho que é extremamente necessário, mas eu acho que, eu acho que o pacote é importante. É importante ter nota alta. Eles não vão querer aceitar uma pessoa com uma nota 7, gente. Infelizmente, a vida é assim. Tipo, é muito difícil, sabe? Então, tem que te manter uma nota alta na faculdade, tem que ter um conjunto, é um pacote. A inscrição é um pacote e ele tem que ser o mais completo, com apelo suficiente, assim. E eu acho que uma dica que eu queria deixar nessa chamada é que, infelizmente, a política afeta muito a situação. E no momento atual, está extremamente difícil para pessoas, alunos internacionais, conseguirem bolsa nos programas de pós-graduação por causa dos cortes que o governo está fazendo. Então, está muito mais competitivo que esteve nos últimos anos. Por isso que eu acho que pode trabalhar como pesquisador, pode ser uma grande estratégia para, né, escapar desse momento terrível que a gente está tendo nas universidades e construir a trajetória de vocês, assim. Porque realmente, tipo, o processo de como um aluno é pago, isso é muito importante, como um aluno de doutorado pago, aqui vem das bolsas. E um aluno estrangeiro não pode se inscrever para bolsas do NIH. Se você não tem um green card, se você é um residente, você não pode se inscrever para grants aqui dos Estados Unidos, do que pagariam o teu salário depois do ano 3, por aí, que é uma coisa muito comum nas universidades aqui. Então, está muito difícil. As universidades diminuem muito o número de vagas para estudantes estrangeiros. Então, por isso que pensar estrategicamente nisso, e também, se vocês não têm a necessidade de fazer a inscrição esse ano, mas podem fazer ano que vem e trabalhar por um ano, pode ser algo muito estratégico. Então, gostaria só de deixar essas dicas. Eu acho que só para adicionar uma coisa que eu colocaria, assim, numa candidatura, assim, eu concordo com tudo que foi falado, mas eu acho que uma questão muito importante para, assim, pensar na minha cabeça, assim, da maneira que eu levo tudo conta, mas nada define. Então, assim, você não ter publicação não quer dizer que você não vai ser aceito. Claro que se você tiver publicações, se você puder demonstrar que você tem essas publicações, melhor. Mas não é porque você não tem publicação que necessariamente você não vai ser aprovado. Ou, porque você não fez estágio, entendeu? As culturas também são diferentes. Então, assim, é o seu pacote no geral. Então, não fez estágio, por exemplo, aqui é muito comum, né, quando você está na graduação, no que eles chamam de undergrad. Na graduação, você tem o verão aqui, que é muito longo, e nesses verões você faz os seus estágios. Então, quando você está concorrendo contra um americano que teve todos esses 3 meses durante 4 anos para fazer esses estágios e fez, é uma coisa, mas você pode explicar na sua aplicação que, né, você, em quase todas as aplicações, você vai fazer um statement letter, é uma carta explicando assim, o que você fez, por que você quer esse doutorado, ou se for um mestrado, enfim, o que é, e assim, explicando de onde você veio, se você tem um ano gap ali. Então, por exemplo, no meu, eu fiz a minha graduação, eu tenho 1 ano de gap que eu fui trabalhar, e aí eu fiz o meu mestrado, e aí eu fui então, assim, tem 1 ano que, tecnicamente, eu não estava na academia, e agora eu quero voltar, mas eu explico isso, eu explico como, por exemplo, trabalhar nesse laboratório reforçou a minha ideia de que eu queria voltar para a academia e tudo mais. Então, assim, eu acho que é muito o pacote que você forma, mais do que uma questão pontual. Ter ou não ter publicações, qual o seu GPA? É 4, é 3, não importa. Assim, como eu falei, claro que o melhor que você puder fazer, assim, vai reforçar. Então, depende também das universidades que você vai aplicar. Se você está aplicando para Ivy Leagues, vai ser mais concorrido do que não aplicando para Ivy Leagues. E, assim, então, eu diria para tentar otimizar e, assim, fazer a sua candidatura uma candidatura mais forte, mas também não desincentivar na ideia de, putz, eu não tenho nenhuma publicação, então não vou conseguir. Não é necessariamente assim, entendeu? Então, mais nessa ideia, assim. Então, extracurricular, tudo isso, por exemplo, que a Sabrina mencionou, claro que conta, mas, por exemplo, eu não tinha nenhuma extracurriculares. Eu fui fazer, assim, algumas extracurriculares depois que eu já estava aqui, porque é muito mais da cultura daqui. Então, isso não foi uma coisa que impediu, mas eu tinha as publicações, e aí o meu GPA da minha graduação não era o melhor dos GPAs, mas o meu GPA do mestrado era maravilhoso. Então, assim, é o balanço e como você consegue construir todo esse perfil para mostrar que, no final das contas, eles querem entender. Você vai ser um candidato forte, você vai chegar aqui, vai fazer seu trabalho, vai publicar o que tem que ser publicado, vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, é isso que você tem que demonstrar de uma maneira geral, assim.
Obrigada a todo mundo pelas sugestões e dicas. E vamos falar agora, depois que você já coletou todas as cartas, já tem o seu currículo, mandou suas redações, chega o processo de entrevista, né? Eu queria saber de vocês como foram as entrevistas, quais são os sinais positivos e negativos que você tem que ficar atento durante as entrevistas e as visitas que vocês podem fazer nas universidades, e como se preparar para essa parte, né, da aplicação. Eu acho que vou deixar vocês começarem, porque para mim é muito específico, então melhor falar do PhD, eu acho. Eu acho que para mim, na parte das entrevistas foi a parte mais desafiadora, assim. Eu estava vindo do Brasil, então assim, eu não tinha nenhuma experiência, assim. Meu inglês era um inglês de fiz 5 anos de cursinho e agora quero me mudar para os Estados Unidos, assim, entendeu? Então assim, melhorou muito agora, né? Que eu estou aqui faz alguns anos, mas assim, era a parte que me deixava mais nervosa, porque eu já escrevia em inglês, eu já lia em inglês, né? Porque muitos dos artigos, quando você vai ler, tem que ser, mas conversar realmente assim era muito básico. Então, era a parte que para mim eu estava mais receosa, mas eu fui recebida assim, todos os lugares que eu apliquei, que eu cheguei à parte de fazer a entrevista, de conversar com os orientadores, como eu falei, em muitos deles eu já entrava em contato com a pessoa que eu queria trabalhar especificamente de antemão, por e-mail, e já começava o contato ali. Mas eu também tive que fazer o TOEFL, tive. Alguém perguntou aqui, mas só para enfatizar. Eu fiz todo o processo normal, tive que fazer o TOEFL. Como o Gabriel mencionou, eu digo que assim, o TOEFL não é necessariamente sobre saber inglês, mas é sobre saber fazer a prova do TOEFL, assim. Claro que tem a parte de saber inglês, mas só saber inglês não conta, não define ali. Você tem que entender o tempo que você tem, o que você tem que focar, enfim, a gente pode conversar um pouco mais sobre o TOEFL no final, mas no geral, meu inglês era muito básico, assim. Então, eu lembro de uma das entrevistas que foi o orientador que eu acabei selecionando para fazer o doutorado. Eu estava na casa dos meus pais na época, e, assim, era uma mesa de plástico, e eu estava com o computador em cima. E se eu apoiasse minha mão, a mesa tremia, assim, porque eu estava tão nervosa, assim, com a entrevista. Mas eu fiz a minha, né, assim, como qualquer. Se você está querendo para a área da academia, quer fazer um doutorado, você tem que fazer sua pesquisa. Então, eu assisti muitos vídeos de quais seriam as perguntas principais, como responder, sempre preparado para uma entrevista de quais perguntas você quer fazer também, para mostrar o interesse e tudo mais. Então, assim, né, faz a sua pesquisa de antemão. Olha os artigos, então, assim, quando eu entrava em contato de primeira mão com aqueles orientadores que eu queria trabalhar, aquelas pessoas, já mencionava 1 ou 2 artigos deles que eu gostava muito, então era uma coisa que eu trazia na minha entrevista, assim. Então, vem com faz o seu trabalho também, faz o seu papel ali de pesquisar, entender por que você quer, por que você quer aquela universidade, ou aquele departamento, ou aquele laboratório em específico, assim. E eles, assim, na minha experiência que eu tive, eles não estão esperando um inglês fluente, assim, você tem que saber se comunicar, claro, senão não tem como você fazer esse doutorado, mas nunca foi um problema, assim, de, eu errava a entonação aqui, ou precisava de um minuto a mais para pensar, enfim, assim, no começo, isso para mim não foi, eu não senti nenhum tipo de preconceito, nem nada com isso, então, assim, desde o começo, eles sabem que eles estão lidando com uma pessoa que inglês é a segunda língua, né? E assim, com todo o respeito do mundo, uma coisa que você tem que pensar também é que você está se comunicando na língua deles, né? Quero saber se, assim, se eles tentarem falar para vocês em português, assim, né? Como que vai ser? Então, muito vem desse respeito também, né? Então, de entender que essa é a sua segunda língua, que você está ali para melhorar, mas que no momento isso é o que você tem para oferecer e mostrar essa sagacidade de querer adicionar e de querer adicionar para o laboratório, para pesquisa e tudo mais. Para mim, eu acho que as entrevistas, elas variam muito de acordo com a instituição, né? Para mim, as que eu fiz, com as quais eu fiz entrevista, foram todas muito tranquilas. A grande parte foi mais uma conversa de eu fazer as perguntas que eu tenho para entender a instituição, para ver se eu sou um match para essa universidade, para esse departamento ou não, o que eu posso fazer de pesquisa com essas possibilidades, e eles tentarem entender um pouco da minha trajetória, do tipo de pesquisa que eu fiz, quais habilidades que eu tenho, etc. Acho que eu concordo com tudo que foi dito. Acho que em relação, eles são muito familiarizados com as pessoas que têm dificuldades em inglês. Isso não é um problema de forma alguma.
eu acho que outras universidades fora dos Estados Unidos foram bem mais metodológicas, assim, no sentido de preciso apresentar um artigo científico, preciso fazer uma apresentação científica, sabe, uma palestra, tipo, algo mais assim. Aqui todas foram como uma entrevista de emprego, assim, basicamente, que é o que é, na verdade, né? Então, acho que eu diria isso, assim. Eu acho que a única coisa que eu tenho a adicionar é que, pelo menos na minha experiência, né, no MD-PhD e no MD, como geral, a parte difícil é passar para as entrevistas. Quando você já está nesse estágio, né, do application, eu acho que a probabilidade de você passar é tipo 50%, 40%. Então, obviamente, eu pratiquei né, com as perguntas que você acha online e tal, mas realmente é a parte mais fácil, eu acho. No momento, é a que dá mais ansiedade, mas é a parte mais fácil do processo, pelo menos para o meu programa foi assim. Agora que você também já tinha mencionado a diferença entre só o PhD e o MD-PhD, eu vou abrir esse espaço rapidinho para você explicar, Sabrina, né? Mas quais são as diferenças entre o MD e PhD, fora, tipo, ser medicina também, além do PhD? E como o processo é diferente, se tem alguma coisa que você quer dar de sugestão para pessoas que estão pensando na possibilidade de algum dia aplicar. Boa pergunta. Eu queria também enfatizar, igual o Gabriel disse, que para muitos programas de MD-PhD, porque a gente recebe o funding, né, do National Institute of Health, muitas vezes você tem que ter ou green card ou ser cidadão para aplicar. Algumas universidades não, mas na maioria eu diria que sim. E mesmo que você possa, né, fazer o application, é muito difícil de passar, então eu quero também adicionar, né, esse porém, mas o PhD, eles enfatizam que é um PhD normal. A gente tem que fazer um pouco mais rápido, porque são muitos anos, e também é muito caro, eles estão pagando para a gente estudar, e eles pagam desde o momento que você começa a medicina. Eu não pago o tuition de medicina, o que ajuda muito, porque aqui nos Estados Unidos é uns 100 mil por ano, mais, né, o que leva o dinheiro que você precisa para viver no dia a dia. E, obviamente, pagam também o PhD. Então, isso é um fator muito importante, porque são 8 anos, mas, para mim, compensa muito. E a meta é você ter um médico que também tem esse entendimento científico. Muitas vezes, eles focam na pesquisa de bancada, não muito no lado computacional. E eu faço as rotações durante a medicina, então o dia a dia é bem corrido, porque são muitas horas de aula, né, e você está fazendo uma coisa muito diferente, que é a medicina, e aí você vai para o laboratório, e aqui você não tem que ir para as aulas, então você acaba não indo para a aula, indo para o laboratório, fazendo sua pesquisa, as rotações, e aí tendo que assistir a aula pelo Zoom, na velocidade mais rápida para, né, no próximo dia fazer isso na mesma coisa. E aí, durante o verão, você tem, né, esse tempo, esses 3 meses, para fazer a rotativa mais importante do laboratório que você mais acha que você vai querer entrar. E, pelo menos em Stanford, quando você passa no MD-PhD, você passa eu acho que são 7 programas de PhD no Biosciences. Então, tipo, agora que eu vou escolher aonde fazer meu PhD, eu posso até escolher meu programa de PhD. Então, eu posso fazer neurociência, ou biologia de câncer, ou stem cells. Então, essa flexibilidade é muito boa também, porque você pode entrar, né? Minha pesquisa foi neurociência, mas talvez eu aprendi sobre o coração, e agora eu quero, né, fazer pesquisa relacionada a isso. Então, é por isso que eles também têm essa estrutura de fazer 2 anos de medicina, depois o PhD no meio, e você termina com as partes clínicas da medicina no final,
E aí você aplica para a residência, e a residência junto com o postdoc. Então, são mais anos de treino. Mas, assim, eu amo o dia a dia, é bem dinâmico. Eu acho que, para quem gosta de fazer os dois, né? Mas também você tem que saber que você não vai... Que cada dia você sente que você sabe menos do que o resto em cada um, sabe? Tipo, eu faço menos pesquisa do que os PhDs e faço mais também na medicina. Então, é um processo difícil, mas eu acho que bem rewarding. Então, se tiver outra pergunta, feliz em responder. Eu adorei escutar, assim, sobre o seu dia a dia. Eu queria saber de todo mundo também, como que é a rotina de fazer o doutorado? Quanto tempo é dedicado à pesquisa versus as aulas versus TAing, que é a tutoria, né? Se vocês quiserem começar aí, Carolina, né? Já que a Sabrina falou bastante agora. Eu acho que para mim, do jeito que funcionou, eu fiz no começo, assim, eu já tinha uma ideia do projeto, mas também como eu trabalhava com animais selvagens, né, com o ratinho selvagem, o meu projeto principal acontecia no verão. Então, esses animais, a gente precisava esperar o verão daqui, que é quando a gente tem esse summer break, que vai de junho, mais ou menos, até setembro ali, e essa era quando eu coletava a maior parte dos meus dados. Então, eu entrei em setembro, e aí, no meu primeiro ano inteiro, basicamente, foi muita revisão de literatura, assim, e classes, né? Eu fiz algumas matérias que eu tinha que fazer, o meu programa em si era de biologia integrativa, então obrigatoriamente a gente tinha que pegar matérias em diferentes áreas. Então, eu fiz aulas em genética, outra em ecologia, outra em... Enfim, a gente ia fazendo isso, e eu fui muito... porque, principalmente no meu primeiro semestre, assim, muito calculista em que matérias eu ia pegar, porque eu sabia que seria um desafio maior em relação ao inglês, e eu estava num país diferente, eu não conhecia ninguém aqui, enfim, assim, então, tentando levar em conta tudo isso, para me ajustar nesse primeiro ano. Aí, no geral, eu coletava meus dados no verão, assim, né? Então, a gente acampava lá, coletava os dados e tudo mais. E aí, no ano seguinte, eu basicamente repetia. Eu fiz 2 anos aqui, do jeito que eu fiz, a gente fez 2 anos, mais ou menos, de aulas. E aí, também, eu fazia as análises laboratoriais, depois do meu verão, análise de dados, continuando a questão de publicações, revisões de literatura. Com 2 anos e meio, mais ou menos, acho que com 2 anos eu defendi a minha proposta de doutorado. Depois, uns 2 anos e meio, 3 anos, eu fiz como que traduz? É um exame que você tem que fazer, que você vira de um estudante de doutorado para um candidato a doutorado. É uma prova de conhecimentos ali, basicamente, do seu programa que você tem que fazer. Então, assim, eu tinha todas as questões de milestones, do que eu queria fazer em cada tempo, e aí eu só ia dando check nas caixinhas ali, né? Então, foi muito assim, eu tinha todo o meu plano, a gente sabia, eu queria fazer em 5 anos, porque já era um combinado, enfim, já contava com algumas coisas, os problemas que iam acontecer e tudo mais, e também pensando em questão de visto que eu tenho, como que tudo ia funcionar, então a gente já levou tudo isso em conta, porque, né, no caso, o meu orientador também, tecnicamente, ele é do Canadá, então ele tem uma ideia, assim, e hoje em dia ele tem o green card, que é um cidadão americano, mas ele tinha uma consciência do que é ser um estudante internacional, então isso ajudou muito na hora de planejar e tudo mais, o que para mim, assim, foi, assim, para mim a escolha de orientador é 60%, 80% do que você deveria focar ali também, né? Tem muita gente trabalhando com o que você está interessado, mas tem pouca gente que está realmente interessado em ensinar, enfim. Então, eu fiz mais ou menos assim, na minha divisão de como tudo funcionou em relação a aulas, projetos, e eu também, durante esses 5 anos, eu também fui TA. Então, no meu primeiro ano, foi assim, eu mudei para cá em setembro de 2021, então ainda estava voltando do Covid, então foi tudo online, basicamente, ali de TA e tudo mais, então foi bem tranquilo, mas depois disso,
a gente começou com as questões de aulas laboratoriais, com o tempo, eu fui TA para a mesma matéria durante esses 5 anos, então eu tinha bastante, e era relacionado com o que eu fazia no meu doutorado, então no final eu já tinha bastante expertise nisso, então assim, às vezes dava aula de lecture para os estudantes e tudo mais, era uma coisa que eu gostava bastante também, então eu dividi o meu tempo mais ou menos com essas questões de projeto, laboratório, campo, e dando as aulas e fazendo as aulas em si. Assim, eu tava aqui chocado que a gente tem que ser TA 2 vezes, tu fez pelos 5 anos. Meu Deus, chocado demais. Porque eu não gosto, não quero seguir na docência, então para mim é só o único motivo que eu fiz é porque eu sou obrigado, basicamente isso. Mas para aqui pra gente é a partir do primeiro ano, então é no ano 2 e no 3. Então eu fiz no fall e depois no fall, né, nos dois, um semestre em cada ano. O primeiro ano são as rotações e as disciplinas. No fim do primeiro ano a gente entrou no laboratório. No segundo ano a gente faz o processo de qualificação, que é basicamente ler a literatura com alguns professores, ler artigos e propor uma ideia de um projeto. E daí eles vão te dizer se é qualificado ou não, se não for fired, tchau, vai embora. Mas, e daí depois no terceiro ano, exame da candidatura para avançar de estudante para candidato ao doutoramento. E daí, nesse caso, eu fiz o ano passado, meu terceiro ano, e daí tu leva o teu projeto, que tu começou a propor no ano anterior, com os teus resultados preliminares que tu adquiriu ao longo desse terceiro ano, e daí tu faz o progresso ou não. Depois disso, tu é acompanhado até tu ter dado o suficiente para escrever a tua tese, publicar um artigo e sair. E isso pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7 anos, depende muito da pesquisa, do laboratório, se está trabalhando com animais selvagens ou com células, é muito dependente da pesquisa. No meu caso, eu tive que fazer muitas disciplinas a mais, porque eu troquei de departamento. Então, aqui na universidade, é como em Stanford, a gente tem um programa que é um guarda-chuva, que se chama Biology Biomedical Sciences. Então, todos os departamentos, neurociência, genética, imunologia, são afiliados nesse programa, e quando tu entra em um programa, no caso eu entrei por genética e biologia molecular, tu pode fazer rotações com professores de qualquer departamento nesses programas. Então, tu pode fazer rotação com 600 laboratórios, ou mais, todos que estão afiliados nisso. E eu fiz a minha última rotação com laboratório em patologia e biomateriais, e eu entrei nesse laboratório, então eu tive que ir para o departamento de patologia, e eles têm umas disciplinas próprias, e eles decidiram que eles gostariam que eu fizesse as disciplinas deles também. Então eu tive que fazer as disciplinas do primeiro ano, no segundo ano, então eu tive mais disciplinas para fazer, mas quando vale a pena, é a mistura do laboratório, do orientador e da área de pesquisa, então se vale a pena, e é isso. Então, para mim, agora eu concluí os meus rounds de monitoria, né? Eu fiz o exame de candidacy, então agora, basicamente, todas as minhas obrigações foram cumpridas, eu só tenho que apresentar o meu progresso uma vez por ano para a universidade, para o meu departamento, e fazer a pesquisa até ter resultados suficientes para poder publicar e sair, assim. E agora, basicamente, o meu dia é chegar no laboratório, passar o dia inteiro lá fazendo experimento e depois ir embora. Já não tenho mais aulas, não tenho que ensinar e nada assim. A última pergunta, antes de começar o Q&A com as pessoas que também estão na chamada, seria quais que são as oportunidades que surgiram no PH, durante o programa de vocês, que estão surgindo também, e qual que é o futuro que vocês estão pensando? Para a Sabrina, acho que é mais óbvio, né, residência, mas qual que é o objetivo final e como o PhD vai ajudar você a chegar lá? Eu tenho meus próximos 20 anos definidos por mim. Eu acho que, para mim, em relação às oportunidades, assim, uma das melhores coisas desse doutorado, de fazer o doutorado aqui, foram as portas que se abriram com esse doutorado, assim. Não, assim, eu queria poder dizer que
putz, fica no Brasil e vai ser a mesma coisa, mas não tem como, assim, os congressos que eu fui, as pessoas que eu conheci, os contatos que eu fiz, assim, o aprimoramento do inglês não chega nem perto das conquistas aqui que você faz, assim, sabe? A questão, como o Gabriel falou, assim, eu fui para congressos que eu conheci pessoas que eu só leio artigos sobre eles, e assim, né, você tá ali conversando com eles, apresentando o seu projeto para eles, e hoje em dia eu tô participando de projetos com eles para a gente publicar junto, assim, em alguns deles. Então, assim, são oportunidades que, infelizmente, que para mim só aconteceu, eu tive muitas oportunidades no Brasil também, assim, como eu falei, eu tinha publicações e já conheci muita gente bacana lá, mas a quantidade de portas que se abriram e o nível das portas que se abriram foram muito diferentes, assim, também. Aqui no meu último verão, como eu falei, eu não podia fazer estágio durante os meus verões aqui, porque eu tinha que fazer o meu campo. Então, no meu último ano, como eu já tinha coletado todos os dados, daí eu decidi aplicar para alguns fellowships e estágios para estudantes de doutorado em específico, e eu fiz uma fellowship com uma empresa aqui de biotecnologia, aqui em Boston, que também, assim, foi uma experiência maravilhosa, assim, de conhecer gente, de me inserir nesse mercado, de colocar meu nome lá. Então, assim, foram experiências que jamais aconteceriam se não fosse por essa decisão de vir fazer o doutorado aqui. E para mim, agora, eu falei, eu amo dar aula, eu faria isso se recompensasse um pouquinho melhor, para ser sincera, assim, com todo o investimento que eu fiz na minha vida, eu ainda não tô, assim, se fosse só pela paixão, eu iria dar aula, eu amo, eu adoro a interação, mas enfim, então, assim, para mim agora, eu também tô bem cansada em relação, assim, o doutorado foi maravilhoso, mas tem ele traz consigo um peso muito grande, assim, na sua saúde mental, enquanto te desgasta, e você tem que adicionar essa questão com o fato de que você é um imigrante. Então, você está fazendo todos os desafios de ser um estudante de doutorado e tudo que vem com isso, mais a questão de que você está fazendo isso na sua segunda língua, mais a questão de que você está fora do seu país e da sua cultura, longe da sua família, enfim. Então, para mim, foi uma coisa que eu sou muito grata e não me arrependo, mas no final das contas também foi muito pesado. Então eu estou saindo um pouquinho da questão acadêmica ali agora, não quero ir para um doutorado, para um pós-doc, a menos que seja assim, o pós-doc da minha vida. Eu vejo essa oportunidade, eu vejo essa pessoa, e aí, meu Deus do céu, não tem nada que eu queira mais fazer na minha vida. Eu não quero fazer só porque é o próximo passo. Então, o que eu estou vendo muito agora, o que eu estou fazendo agora que eu acabei de me formar, eu estou tentando ir para a área da indústria, por causa do estágio que eu fiz no semestre passado, no verão passado. Eu tenho algumas experiências também, ainda do Brasil, com questão de consultoria, e trabalhei em laboratórios no Brasil e tudo mais. Então, o meu foco está sendo ir mais para a área da indústria, o que em si também é um outro desafio ali já, porque muito do meu background, da minha experiência é de campo, é academia, eu tenho mais, se for pensar, eu fiz mais de 10 anos sendo na questão acadêmica e quase nada na questão da indústria. Então, assim, está sendo um pouco desafiador para mim nessa parte, mas é isso que eu estou tentando fazer e, assim, vai devagarzinho, mas está indo para mim. Eu concordo, eu acho que a gente tem muita exposição a coisas muito legais aqui no circuito acadêmico, né, nos Estados Unidos, de ser uma pessoa que recebeu um prêmio Nobel, que vem para dar uma palestra na universidade, tipo, são coisas que acontecem. Ou a universidade, alguém da universidade ganha um prêmio, tipo, essas coisas realmente acontecem, assim, e é muito legal estar inserido nesse meio. Eu acho que em questões de oportunidades, assim, muitas coisas que são limitadas, pelo que eu já falei, que a gente é estrangeiro, a gente não pode se inscrever para grants e receber dinheiro dos Estados Unidos, etc. Mas existem outras possibilidades. Por exemplo, eu passei o ano passado, metade do ano na França, eu recebi uma bolsa da Embaixada Francesa para alunos que estão nos Estados Unidos, estudando nos Estados Unidos, irem para a França. Então, comecei uma colaboração com um centro de impressão 3D, bioimpressão 3D, na França, e eu fui aprender com eles, porque é um elemento importante para o meu doutorado. Eu fiquei lá 6 meses, e uma coisa que para mim foi muito legal, sair um pouco dos Estados Unidos também. Durante a faculdade ele tinha estado no Canadá, na Itália, então é legal sair, conhecer outros lugares, etc. Então isso é uma oportunidade, por exemplo. Eu ainda não comecei a fazer estágios fora, mas agora que eu estou me encaminhando para o ano 4, eu quero começar a fazer.
mais estágios, mas eu tenho focado muito em fazer treinamentos, workshops, aulas, disciplinas relacionadas a negócios, empreendedorismo. Meu caminho que eu espero é startup, é ser empreendedor. Gostaria muito de começar um negócio em biotecnologia depois do doutorado, e não fazer um pós-doc, se possível. Então, existem caminhos para isso, não necessariamente a gente precisa desenvolver a tecnologia, existe propriedade intelectual, tecnologia que já foi desenvolvida na universidade, que muitas vezes você pode chegar e tentar licenciar. Então, existem outras formas de nem sempre precisa desenvolver essa tecnologia. Então, eu tenho tentado me expor e me inserir mais esse espaço da indústria, mas mais no sentido do pessoal que empreende, pessoal que investe, etc., para começar novos negócios, que o meu objetivo de carreira desde o início do doutorado, e eu coloquei isso na minha carta, porque eu queria ser selecionado para universidades que entendessem isso, foi que eu quero estar na intersecção entre a pesquisa da universidade e o desenvolvimento de produto que realmente afete a sociedade. Eu quero levar o conhecimento científico para impactar as pessoas por meio de produtos, seja um fármaco, seja uma nova tecnologia, um serviço, etc. Então, para mim, eu quero ir nessa direção de usar o meu treinamento científico para desenvolver novos negócios na área de tecnologia, assim, de biotecnologia. E só para adicionar rapidinho que, igualmente, o MD-PhD, para mim, quis muito fazer, porque eu não sabia se eu queria ser uma médica, se eu queria ser uma pesquisadora, mas me dá essas duas oportunidades. Eu posso fazer residência, eu posso só fazer medicina clínica, ou com PhD eu posso fazer medicina acadêmica e ser uma professora de um lugar igual Stanford, que eles pegam médicos que têm experiência com pesquisa, eu posso fazer consultoria. Na verdade, muitos MD-PhDs acabam não indo no rumo clínico, e eles só ficam na pesquisa. Então, as possibilidades tem muitas, o que faz, né, esse tipo de programa muito atrativo. Obrigada pelas respostas. Agora tem uma pergunta no chat, que é basicamente quão importante vocês acham que ir atrás e conversar com potenciais orientadores antes do processo seletivo, e se faz diferença você ir atrás deles antes ou se só a candidatura normal já é o suficiente. Eu acho que depende da universidade que você está aplicando, assim. Eu acho que, por exemplo, nas situações em que o Gabriel mencionou que você vai fazer essa rotação e que você não tem essa necessidade de já saber o que você quer, ou se você ainda não tem certeza do que você quer, às vezes é uma opção melhor você ir com esses, assim, sem se comprometer com nenhum laboratório ou com ninguém específico, assim, e às vezes mandar um e-mail para aquela pessoa pode dar a entender que você quer trabalhar com ele, e aí você muda a sua ideia, e aí pode criar um conflito ali. Então, se você ainda está nessa ideia de, eu quero experimentar, eu quero ver o que tem por aí, talvez não seja a melhor estratégia. Agora, para mim, como eu sabia exatamente com quem eu queria trabalhar no meu departamento, eu acho que para mim foi uma vantagem, não só, assim, porque também mostra outras questões, assim, quando você sabe, porque se eu não quisesse, se eu mudasse minha ideia e tudo mais, talvez o tiro sairia pela culatra ali, né? Mas nessa questão, uma das coisas que eu acho que ajuda nessa aplicação é que eu pude colocar o nome dele em específico, eu quero trabalhar com essa pessoa, com esse projeto, e ele foi e suportou, assim, veio e deu um backup em tudo que eu falei ali. Você se destaca na questão de que você foi proativo de contatar ele, você não teve aquele medo, receio, né, ali, assim, então você tem essa proatividade que você mostra. É uma estratégia que, no geral, quando eu sei que é isso que eu quero, eu uso muito. Então, por exemplo, assim, em diferentes áreas, assim, então agora, para um pós-doc ou uma posição que eu estou querendo aplicar, eu vou no LinkedIn, eu vou e olho a pessoa, o que eles fazem. Eu diria que se você for contatar um professor, assim, dá uma lida em uns 2 artigos dele, pelo menos, para ter noção do que ele faz realmente, se é isso que você quer. Se ele te fizer, assim, você pode até mencionar isso no e-mail, alguma coisa, mas eu só faria isso se você sabe que você quer trabalhar com aquele professor, com aquele laboratório, assim. Também, depois da minha entrevista com ele, uma das coisas que eu fiz foi fazer entrevista ter uma reunião sem ele, com o pessoal do laboratório dele,
para ter uma noção de como é o laboratório, o ambiente, a dinâmica do laboratório, se isso seria, né, porque isso faz muita, muita, muita diferença. Então, eu acho que depende do que você está querendo fazer, eu diria. Se alguém que estiver na chamada tiver mais perguntas, pode mandar no chat. É, mas por. Ótimo. Gabriel, acho que você é uma boa para responder essa que você fez, né? Eu e a Sabrina, né? Eu acho que eu apoio muito, assim, porque eu acho que, por exemplo, do grupo de pessoas de 35 que foram aceitos no meu programa, eu dei uma olhada, assim, que a gente recebeu o currículo dos colegas por e-mail e tal, quem eles eram, etc. Muitos tinham trabalhado, são muitas poucas pessoas vieram direto da graduação, e acho que eram quase exclusivamente pessoas que fizeram a graduação, o undergrad, aqui nos Estados Unidos. Então, como um estrangeiro querendo vir do Brasil para cá, eu acho que é o mais estratégico para maximizar a chance de sucesso trabalhar aqui, mostrar que eu queria começar a criar um nome, a rede de contatos de vocês e cartas de referência de maior impacto também, que é muito importante. E não quer dizer que, tipo, se vocês fizerem uma posição de post-bac em Harvard, que vocês vão ser aceitos para o doutorado em Harvard. Tipo, não acontece. Eu tenho vários amigos do meu tempo de postgrad que tentaram ficar aqui na universidade, não conseguiram. Então, não é assim que tipo, é garantido que a instituição onde vocês estão trabalhando vai aceitar vocês. Tipo, vocês vão competir igual com as pessoas, mas vocês têm uma chance melhor, porque vocês têm uma carta de referência de alguém daqui da instituição, vocês conhecem o departamento, nas entrevistas, se você chegar na entrevista, isso vai facilitar muito. Então, eu acho que, assim, baseado no perfil das pessoas, eu acho meio absurdo, mas se espera, acho que hoje em dia, um currículo de alguém para começar um doutorado, um MD, PhD, de alguém que já tinha feito isso 20 anos atrás, assim. Tipo, é cada vez mais competitivo, sabe? É um negócio muito absurdo. Então, eu apoio, assim. E também pela questão do que eu acabei de falar no início, no caso, do momento geopolítico que a gente está, dos cortes, de quem vai pagar o salário e da realidade. Então, eu tenho visto isso no meu departamento, teve uma pessoa internacional aceita no meu departamento nesse último ciclo. Então, é realmente muito mais difícil do que era antes, né? Então, isso acho que é uma posição muito estratégica, assim, eu apoio bastante, assim. E é uma coisa que vocês podem simplesmente achar um laboratório que interessa, né, fazer o que a Carolina estava falando, e mandar um e-mail. Estou interessado em fazer um gap year. Acabei de me formar, estou procurando oportunidades. Se vocês têm uma posição de postgrad, research assistant, gostaria de discutir, etc. Não vai custar nada, entendeu? Eu apoio muito. E a universidade, se for uma universidade, vai cobrir o visto de vocês, vai ser o sponsor para vocês terem um visto para virem para cá. Vocês vão ter um salário, etc. E é uma transição, assim, eu apoio muito. Concordo total, e eu acho que também, hoje em dia, eu acho mais do que antes, é muito difícil fazer um doutorado. Pesquisa, ciência, esse processo todo é muito difícil. As pessoas estão passando 7, 8, 9, 10 anos no PhD para poder publicar, ainda mais em neurociência. Então, eles querem aceitar pessoas que têm essa convicção que é isso que eu quero fazer. E eu, sinceramente, sem passar 1, 2, 3 gap years trabalhando no laboratório, não tem como você saber se isso realmente 100% é o que você, né, quer passar os próximos anos fazendo. Então, eu acho que esse amadurecimento também é muito importante. Eu acho que também ter esse tempo em que você está fazendo pesquisa, mas também é um trabalho, sabe? Você pode ter uma vida além disso. Para mim foi um momento também de respirar antes de eu começar, né, a medicina e a pesquisa, que é tudo um processo bem difícil. Então,
para mim foi o melhor dos dois mundos. Eu estava fazendo o que eu queria fazer sem ter essa pressão, igual a Carolina está falando antes, de ser um doutorando, que é uma experiência muito difícil. Então, não só para fortalecer os applications, mas também para você mesmo, eu acho uma experiência, assim, muito boa. Eu concordo com o que a Sabrina falou antes, que tem que fazer muita reflexão, isso é uma parte do statement, né, da sua carta de apresentação, que tem que estar sempre refletindo, porque tu vai ter que apresentar a tua trajetória, quem tu é, e por onde tu quer chegar e por quê, o que tu merece, sabe? Então tem que estar sempre dentro da tua cabeça, refletindo sobre ti, quem tu é no mundo, etc. E para mim, esse tempo trabalhando, tendo uma vida, não tendo um desespero, eu tenho provas, eu tenho isso, aquilo. Não, eu tô trabalhando das 9 às 5, eu tô fazendo ciência, mas como um trabalhador agora, não como, sabe, eu não tenho provas para fazer, etc. Me deu tempo para refletir, né, saindo da faculdade, qual a carreira que eu queria seguir. Porque até o fim da faculdade eu estava interessado em seguir na universidade, ter uma posição com um laboratório um dia, etc. E durante esse tempo, assim, eu percebi, não, realmente eu tenho esse lado empreendedor e eu acho que para mim vai me trazer mais valor fazer essa ponte de transformar um conhecimento científico em algo palpável e não algo que só 10 pessoas vão ler o artigo e entender o que eu estou falando. Então foram reflexões que eu fui tendo e tal, e depois isso me ajudou muito a fazer a minha inscrição, colocar na minha carta, eu quero fazer isso. E se vocês não gostarem, problema de vocês, é melhor não ir para a universidade de vocês, porque a gente não é um match, entendeu? Eu não quero ir para um lugar onde as pessoas não querem que eu faça o que eu quero fazer. Então, acho que isso é muito importante. E também porque, quando vocês começarem o doutorado, o relógio vai começar a contar. E vocês têm que ter uma noção do que vocês querem alcançar durante essa etapa da vida. Ou seja, quais os estágios que eu quero procurar. O que vem depois do doutorado, entendeu? Tipo, eu sei que é meio pesado pensar assim, tipo, 10, 20 anos na frente, mas se tu não deixar para o último momento, é tipo, tu desperdiçou todos uns 5, 6 anos de treinamento da tua vida, que tu poderia ter te preparado para a tua próxima etapa. Se tu quiser ser um professor acadêmico, tu tem que publicar muitos artigos durante o doutorado, então tem que focar em colaborar, artigos, muitos artigos, etc. Se quer ir para a indústria, tem que focar nas tuas skills, nas habilidades que tu tem para conseguir um emprego na indústria, sabe? E assim por diante. Se quiser ser professor e ensinar, tem oportunidades dentro do doutorado para tu dar mais aulas, para tu ter uma certificação como um professor. Existem muitos programas, então tem que pensar estrategicamente, tem que se conhecer, assim. Bom, aparentemente a gente não tem mais perguntas, então eu vou começar o processo de encerramento do webinar. Primeiramente, muito obrigada a vocês três por aceitarem esse convite novamente e por dar tantas dicas valiosas que eu tenho certeza que muitas pessoas vão usar no futuro. E boa sorte na trajetória, né, de cada um. Eu sei que cada um tem uma fase diferente, mas sorte é sempre boa. E é isso. Muito obrigada por aparecer e responder por tantas perguntas. Obrigada a vocês. Grande De prazer. nada. Um grande prazer. Obrigada a todo mundo. A última coisa que eu falaria é, se vocês tiverem mais alguma pergunta, tiver mais alguma coisa, vocês conseguem me encontrar no LinkedIn. É uma coisa que eu uso muito aqui, então, assim, fique à vontade. Meu nome no LinkedIn é o mesmo que vocês estão achando aqui. Então, é uma forma de contatar e fazer conexões, né? Você nunca sabe qual vai ser a conexão que vai te levar para aquele outro ponto. Então, assim, sempre aumentando o seu networking. Então, fiquem à vontade para me adicionar lá. Eu diria o mesmo, se Ótima alguém noite, quiser, manda uma mensagem. E acho que o último conselho que eu gostaria de deixar é que, para quem quiser vir para cá e não quiser trabalhar, nesse momento específico, tentem alguma fellowship. Fundação Estudar, algumas universidades têm endowments, que têm bolsas específicas. Se vocês conseguirem alguma fellowship durante ou antes do processo de seleção, isso vai aumentar muito a chance de vocês serem aceitos. Se vocês trouxerem qualquer funding, vai aumentar muito a chance. Então, procurem por esses programas e tentem isso, acho. Boa sorte. Obrigada. Essa. Tchau, Muito bom, gente. Sabrina. Tchau. Tchau. Boa noite.